Querido ouvinte do programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre um tema interessante. O tema é: não brinque com o pecado. Você conhece a história de Sansão e sabe que Sansão era um homem de Deus, um nazireu de Deus, um homem separado, consagrado por Deus para fazer a diferença. Mas esse moço, ele não teve o cuidado de guardar aquilo que Deus havia dado a ele. E a história dele está nos capítulos 14, 15 e 16 de Juízes. A primeira coisa que ele faz, fora do propósito de Deus, que a gente entende como pecado, é casar-se com uma mulher que era dos seus inimigos, dos filisteus. E isso vai desencadear uma série de prejuízos na sua vida, porque um casamento feito fora da direção de Deus é natural que não vai dar certo. E foi o que aconteceu. Ele não conseguiu ficar casado com essa mulher. E depois que ele perde, não é, essa graça de Deus, ele começa a perder uma série de coisas. Eu vejo que aqui ele vai perder a confiança dos seus pais, porque os seus pais o aconselham e ele não escuta. Ele casa com essa moça, mas depois, como um abismo sempre vai puxar outro abismo, ele se afeiçoou a uma prostituta, uma mulher chamada Dalila. E eu vejo com isso que ele está perdendo uma segunda coisa. Ele perdeu o autodomínio. E ele vai continuar perdendo. Primeiro ele perde a confiança dos pais, depois ele perde o autodomínio, depois ele vai perder a sua condição de nazireu de Deus, porque aquela mulher é usada pelos filisteus para quê? Para tirar dele o segredo da sua força. E ele brinca uma vez, ele brinca duas vezes, ele brinca três vezes, mas chega um certo momento que ele se angustia e abre o coração para Dalila. E ela, que estava comprada pelos filisteus, entrega ele nas mãos dos filisteus. Seus cabelos, que era o segredo da sua força, foi cortado. E aí ele vai perder uma quarta coisa. Ele perde a força. Ele perde, primeiro, a confiança dos pais, o autodomínio, agora perde a condição de nazireu de Deus e agora vai perder a força. E continua perdendo, porque o pecado é assim. O pecado tira tudo de bom que nós temos. O pecado nos destrói. O pecado acaba com a vida do homem. E ele perde a força. Depois que perde a força, vai perder a visão, porque os filisteus arrancam os seus olhos e leva ele para um cárcere, e aí ele vai perder a sexta coisa. O que ele perde? Ele perde a liberdade. Vai ficar preso, trabalhando como escravo dos seus inimigos. Os anos passam, e aí, o que acontece? Ele vai perder a sétima coisa. Ele é levado para o Coliseu, e chega lá no Coliseu como fonte, como instrumento de espetáculo daquele povo. Ele pede a Deus que devolva a sua força. E Deus perdoa ele. E, acima de tudo, devolve a força e ele destrói aquela casa. As duas colunas são arrancadas dos seus lugares e aquela casa desce com 3.000 homens e mulheres e principalmente todos os príncipes dos filisteus. Morre com toda aquela gente dentro daquela casa. Mas ele vai perder a sétima coisa, que é a liberdade. Então, fique com essa mensagem. Não brinque com o pecado. Você que já é um salvo, você que é um eleito de Deus, você que é uma pessoa que tem a sua salvação garantida em Cristo Jesus, não faça o que Sansão fez. Ele perdeu tudo isso por causa do pecado. Daí o tema: não brinque com o pecado. Eu quero orar por você e pedir a Jesus que não só te guarde, como me guarde também. Senhor, eu acabei de falar, Senhor, sobre a vida de Sansão. O Senhor sabe que ele teve muitos prejuízos por causa do pecado, e o pecado sempre é assim. O pecado destrói, o pecado graça, o pecado arranca tudo aquilo de bom que nós temos. E é justamente o que aconteceu com Sansão. Não deixe acontecer conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos guardar para que não tenhamos essas perdas. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Deus te abençoe, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Lembre-se, não brinque com o pecado. Programa Palavra de Fé. Um oferecimento Melani Produções. Fotos, filmagens e álbuns de luxo.